A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um domingo para estudarmos a Palavra de Deus e isso é muito bom! Hoje nós iremos estudar a lição de número 6, um lugar onde Deus fala. Estamos estudando sobre a igreja, a casa de Deus. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos orar para começarmos a nossa aula? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, Senhor, para estudarmos mais um pouco da Tua Palavra. Fala aos nossos corações. Senhor, esteja presente conosco nesta manhã. Precisamos da Tua presença. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar sobre a fala. A fala é uma das maneiras mais comuns de se comunicar, não é mesmo? Então, hoje nós iremos falar sobre um falar diferente. Não é um falar qualquer coisa, mas um falar especial, muito importante para as nossas vidas. E aqui quem não gosta de falar? Eu gosto muito de falar e eu tenho certeza que você também gosta muito de falar. Não é? Eu gosto muito de falar, é muito bom. Podemos falar com os nossos amigos, contar as novidades, é muito bom, não é? Então, hoje nós iremos falar, mas sobre um falar muito especial. Agora nós iremos louvar ao Senhor. Hoje nós teremos a participação dos nossos amiguinhos da turma primários. O nosso amiguinho Kaique, que estará louvando ao Senhor, e o nosso amiguinho Caleb, que estará falando o nosso memorizando. E no próximo domingo eu conto com você, Paulo André, para também nos ajudar falando o nosso memorizando, tá bom? É muito bom ter a participação de vocês aqui, né? Vocês estão aqui conosco, junto com a nossa classe dos juniores, assistindo as nossas aulas, e é muito bom ter a participação de vocês aqui também conosco. Vamos louvar o Senhor juntamente com o Kaique? Vamos louvar o Senhor? Que bênção, Kaique! Muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir agora o nosso amiguinho Caleb falando o nosso memorizando de hoje. Vamos ouvi-lo? Fala, pois teu servo está escutando. 1 Samuel 3, versículo 10. Obrigada, Caleb, pela sua participação. É muito bom ter vocês aqui conosco participando. Que Deus te abençoe. Vamos agora falar novamente o versículo que Caleb acabou de falar? Vamos para a gente memorizar o nosso versículo de hoje? 1, 2, 3. Fala,
pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Muito bem. Vocês sabem me dizer quem é que estava falando? Quem é que estava ouvindo? Vocês lembram dessa história? É a história de Samuel. Deus falou com Samuel. Samuel estava dormindo e de repente ele ouviu uma voz chamando Samuel. Samuel. Então ele levantou, foi até o sacerdote Eli e falou: o Senhor me chamou? E o sacerdote Eli falou: eu não te chamei, meu filho. Volte para a sua cama. E ele voltou para a sua cama. E novamente ele ouviu aquela voz: Samuel, Samuel. Então ele correu, voltou para falar com o sacerdote Eli: o Senhor me chamou, estou aqui. Eu não te chamei, meu filho. Volte para a sua cama. E ele voltou para a sua cama e novamente ele ouviu aquela voz pela terceira vez que falou: Samuel, Samuel. Samuel não conhecia a voz do Senhor, porque o Senhor ainda não havia falado com ele. E ele correu até o sacerdote, foi lá até o sacerdote Eli: o Senhor me chamou, estou aqui. Então o sacerdote ele entendeu que era o Senhor, era Deus que estava querendo falar com Samuel e falou para ele: volte para a sua cama e quando você ouvir novamente te chamar, você fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Então Samuel voltou para a sua cama e novamente ele escutou aquela voz chamando: Samuel, Samuel. Então ele falou: fala, pois o teu servo está escutando. E ali o Senhor falou com Samuel. E Samuel, ele cresceu e foi um grande profeta do Senhor, um grande profeta de Deus. Então, o Senhor, ele não escolhe, ele não vê idade, ele não vê a função que você exerce na igreja, não, mas para transmitir a sua mensagem, mas ele vê, ele olha para aquele que se dispõe como servo, está pronto para ouvir a sua voz. Então, Deus pode falar com você, né? Não importa a sua idade, Deus também pode falar com você. Então, nós iremos, a nossa referência bíblica de hoje está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Então essa é a nossa leitura de hoje. Deus, ele usava os profetas, ele falava com os profetas para transmitir a mensagem para o povo. Eles eram chamados boca de Deus, porque eles transmitiam aquilo que Deus queria falar. Quando Deus queria exortar o povo, falava com o profeta e o profeta transmitia a mensagem para o povo. Quando Deus queria ensinar ao povo, Deus falava com os profetas e os profetas passavam a mensagem para o povo. E quando Deus queria falar sobre a sua vontade perfeita, Deus falava com os profetas e eles transmitiam a mensagem de Deus. Eles transmitiam a mensagem de Deus para o povo. Então, Deus falava com os profetas para transmitir a sua mensagem. E o último profeta foi João Batista. João Batista foi o último profeta. E depois de João Batista, veio o maior dos profetas, que foi Jesus, o nosso Senhor Jesus, que veio a este mundo, né, e derramou o teu sangue na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos dar livre acesso ao nosso Deus. E quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E essa separação que tinha entre Deus e o homem foi rompida. E agora nós temos livre acesso ao nosso Deus. Então,
quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, ele nos aproximou novamente de Deus. Adão e Eva pecaram. E Deus falava com Adão e Eva, diretamente com Adão e Eva. Mas quando o pecado entrou, houve essa separação entre Deus e o homem. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, essa separação foi rompida e agora nós temos livre acesso ao nosso Deus. E agora nós podemos orar, pedir a Deus para falar conosco, que Ele fala diretamente conosco. Isso aí. A igreja, nós estamos estudando sobre a igreja. E a igreja é um lugar onde Deus fala, não é mesmo? Deus fala através das palavras dos nossos pastores, Deus fala através de um irmão, através da palavra de um irmão, Deus fala através dos louvores. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Mas só na igreja? Não, a igreja é um lugar onde Deus fala. Mas Ele pode falar conosco na nossa casa, Ele pode falar conosco aonde estivermos. Basta estarmos atentos para ouvir a voz do nosso Senhor, não é mesmo? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a maneira mais eficaz de Deus falar conosco, não é mesmo? Aqui, Deus fala através da sua palavra, Deus fala conosco e Deus tem outras maneiras de falar conosco, mas para isso precisamos estar atento à sua voz, a voz do nosso amigo. E é tão bom, né? Estarmos próximos do nosso amigo Jesus, falarmos com Deus diretamente. Agora nós temos, pela morte do nosso Jesus, do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, agora nós temos livre acesso e podemos falar diretamente com o Pai. Ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, que nos mostra, que nos fala a sua perfeita vontade. Então, Deus pode falar com você. Deus pode falar com você, Isabela. Deus pode falar com você, Laila. Deus pode falar com você, Sofia. Deus pode falar com você, Laura. Deus pode falar com você, Samuel. Deus pode falar com você, Kaique. Deus pode falar com você, Paulo André. E Deus também pode falar com você, Caleb. Deus pode falar com todos que estão atentos, dispostos e atentos a ouvir a sua voz. Ele pode falar com uma criança, ele pode falar com um adolescente, ele pode falar com um jovem, com um adulto, ele pode falar com os mais velhos, né, os idosos. Não tem idade para ouvir a voz de Deus. Basta somente estarmos atentos à sua voz. E essa é a nossa lição de hoje. Tá? Deus pode falar com você. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar para terminarmos a nossa aula de hoje? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa ficar guardada em nossos corações. Senhor, nos ajude, nos dê força, nos ajude a estarmos sempre, Senhor, prontos para ouvir a Tua voz. Senhor, que possamos estar prontos, Senhor. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Fica conosco, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Que Deus os abençoe. Tchau. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus.
ouvido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus e ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também.